Oi gente, tudo bem? Estamos chegando aqui com mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre depressão. Muita gente pede para falar sobre depressão, né? Também, como não, né? É o transtorno de saúde mental que mais cresce no mundo, gente. A Organização Mundial de Saúde já considerou a depressão como o mal do século. E até 2020, ela vai ser a doença mais incapacitante do planeta Terra. Incapacitante quer dizer o quê? A pessoa não consegue trabalhar, a pessoa mal consegue sair de casa. A depressão, gente, afeta 300 milhões de pessoas no mundo. Ela é uma síndrome, né? Porque ela é um conjunto de doenças. É uma doença psiquiátrica crônica, caracterizada por uma tristeza profunda, alterações de humor, e ela está associada a sentimentos como desencanto, desesperança, angústia, dor, amargura, culpa, né? A pessoa também sente culpa pela doença, porque ela não entende como é que ela não consegue melhorar, e as pessoas às vezes não têm paciência, né? Então a vida perde a cor, perde a graça e a vontade de ser vivida, né? Muitas vezes tem pensamentos recorrentes de suicídio. Ainda estão associadas à depressão distúrbios de sono e de apetite, né? Às vezes ou a pessoa dorme demais, é muito comum, a pessoa só quer dormir, que é uma fuga, né? A pessoa se entrega ao sono, ou ela tem insônia, né? Ou aumenta o peso, emagrece muito, ou engorda. Então tudo isso faz parte do quadro, por isso que é uma síndrome. A gente classifica a depressão de acordo com a intensidade dela, né? Porque ela pode ser leve, moderada ou profunda. Para as pessoas que não sofrem da doença, um episódio ruim na vida, uma tristeza, uma coisa, né, pontual, ela deixa você arrasada, você fica mal, mas a pessoa consegue ir superando aquilo. Já o depressivo tem muito mais dificuldade, porque tudo fica potencializado, ele não tem forças para reagir, e aí a tristeza vai tomando e engolindo a pessoa completamente. Existem vários tipos de depressão, né? Existe aquela depressão que é um episódio depressivo, né, que dura em torno de 6 meses e os sintomas não se intensificam. Então a pessoa tem uma coisa, um fato, é uma coisa pontual, aconteceu uma coisa muito ruim e que pegou a pessoa de jeito e ela deprime, né? Mas é uma depressão mais leve, e, geralmente em 6 meses ela consegue se recuperar. Tem aquela depressão que é sazonal, né? Ela é gerada por gatilhos temporais. Então, por exemplo, no inverno, né, pela falta de exposição ao sol, existem pessoas que caem em depressão, entram em depressão. Eu tenho até um conhecimento de um caso que a sobrinha de uma pessoa foi para o Canadá e foi num inverno tão rigoroso, estava menos 40, 45 graus, e a menina entrou numa depressão que os pais tiveram que buscá-la. E foi, o médico confirmou que foi realmente por essa mudança tão radical, sem sol, aquele frio absurdo. Vê, gente, que coisa incrível. E no Natal também é uma época em que as pessoas estão realmente muito estressadas e tem muitas lembranças, pessoas queridas que se foram. É uma coisa sazonal mesmo. Depressão pós-parto. Essa depressão é complicada, porque ela é causada por alterações hormonais no final da gravidez. E ela é caracterizada por crises de choro, alterações de humor, né, após o nascimento do nenê. E muitas vezes a mulher, muitas vezes não, eu acho que em todas as vezes a mulher tem um sentimento de culpa incrível, porque tudo que ela queria era ter aquele nenê, e aí ela rejeita, muitas vezes ela não, sabe, não tem vontade de pegar o nenê no colo, ela sente que ela não gosta do nenê, né? Mas é tudo por causa da depressão mesmo, e tem que ser tratada, realmente tem que ser bem tratada. A depressão profunda, né, esse quadro de depressão profunda, ela tem depressões recorrentes, né, sintomas há muito tempo, e aí vai havendo um aumento na mudança química do funcionamento do cérebro. Existem áreas no cérebro que são responsáveis pela fala, pela coordenação motora, né, pela memória, e também tem áreas no cérebro que são responsáveis pelos sentimentos, elas controlam os sentimentos. E também tem áreas que controlam os sentimentos com a liberação de neurotransmissores, né? Se houver uma disfunção nessa liberação, podem surgir doenças como a ansiedade e a depressão. O mau funcionamento desses neurotransmissores
neurotransmissores, que são três: a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Esses três neurotransmissores regulam o humor. Quando existe algum problema nessa liberação, aí pode acontecer a depressão. Aí que entram os antidepressivos para aumentar esses níveis de neurotransmissores. Mas esse vídeo não é um vídeo médico, porque eu não sou médica, eu sou psicóloga, né? Mas é só para a gente entender um pouquinho o funcionamento físico, químico, cerebral dessa doença. Então, gente, não tem frescura, não tem mimimi, não tem chamar atenção, é uma doença realmente seríssima. O que tem mesmo nessa doença é um quadro de infelicidade com alterações fisiológicas. Diminui a imunidade da pessoa, aumentam os processos inflamatórios, né? A pessoa sente cansaço, fraqueza, irritabilidade, ansiedade, baixa autoestima, insônia, impotência. Gente, a depressão tem uma gama enorme de sintomas, né? Todos eles causam muito mal-estar. E tem muitos gatilhos, né? Tem muita coisa que pode desencadear uma crise depressiva. Você pode perder alguém ou num relacionamento ou por morte. Doenças de familiares, às vezes tem alguém na família que fica doente por um longo tempo. Cuidar de pais ou avós com Alzheimer ou com demência. Também quem cuida geralmente sofre de depressão se tem uma longa exposição a essas doenças. Sofrer abuso psicológico ou sexual realmente é um gatilho enorme para depressão. Depressivos na família, né? Tanto pela genética como pela convivência. Que conviver com uma pessoa com depressão realmente é triste, porque você fica vendo aquela pessoa numa tristeza sem fim, que nada dá jeito naquilo. Então realmente é difícil para todo mundo que vive o quadro. Um emprego novo, formatura, época de exame, de prova, casamento, tem muitos gatilhos. Agora, tem tratamento? Tem tratamento. Você trata com antidepressivos e psicoterapia, uma atividade física prazerosa, tem muitas coisas, né, que você pode fazer. Você tem que consultar um médico, um psiquiatra e um psicólogo, né? Os médicos vão indicar qual é o melhor remédio para você tomar, o antidepressivo adequado para você e principalmente a dosagem que você tem que tomar. E na terapia, né, você vai ter uma ajuda com um autoconhecimento, tentar entender os gatilhos que causam a sua depressão, como conviver com esse quadro todo. Então você vai aprender a lidar com tudo isso. Então realmente é um tratamento conjunto e simultâneo. É uma doença muito séria, gente, que precisa ser tratada. E a apatia pode levar ao suicídio, porque tem muita gente que ou mora sozinha, a pessoa não se trata, ela não consegue nem procurar ajuda. 40%, 50% dos casos de suicídio estão ligados à depressão, se não mais. Às vezes se vê impedida de buscar ajuda pelo próprio quadro, a pessoa não consegue sair daquilo. Gente, olha, o tema é longo, eu tive que dividir esse vídeo em 2 vezes, porque senão ia ficar muito longo, né? Esse vídeo hoje da segunda, nós começamos, e na quarta-feira vai sair a parte 2 desse vídeo, que é como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode detectar pessoas da nossa convivência que estejam sofrendo de depressão e o que fazer para ajudar essas pessoas. Então, gente, até quarta-feira, eu espero vocês, né, pra gente concluir, e deem o seu like, compartilhem com pessoas que você percebe que tem depressão ou que você sabe realmente que tem depressão, tá bom? E espero vocês na quarta-feira. Gente, beijo!